Olá, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje é um dia diferente, nós temos mais tempo. Aos sábados e domingos agora nós vamos ter o programa normal. Estamos fazendo aqui da minha casa, da minha sala. Os aparatos não são como os da Novo Tempo, estou fazendo no meu celular, para que você não fique sem o programa, não é? Todos os dias estamos aí às 6 da manhã, juntamente do programa Lugar de Paz. A gente começa o programa, na realidade, faz parte do programa, mas a gente vai voltar ainda para os dias em que nós estávamos com 15 minutos e sábado e domingo agora a gente volta com 15 minutos. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na minha casa, tá bom? Bom, nós estamos também nas mídias sociais, especialmente no NT Play, tá? E estamos também no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra, NT. Temos o maior prazer em ter você ali. Se inscreva no canal, clique no sininho, mande uma mensagem, faça seu pedido de oração. Nós teremos um prazer imenso de atender você, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos fazer uma recordação. Hoje é o Salmo 90, tá bem? Vai ficar para o segundo bloco, mas nós vamos fazer como fazíamos normalmente. No primeiro bloco, uma revisada no capítulo anterior, que é o 89, que é um grande capítulo de 52 versos. Nós vimos ontem que ele se divide em 3 partes, né? A parte do louvor, a primeira parte. Depois nós temos um problema, e aí um verso só é a terceira parte, que muda todo o cenário, né? Primeiro, aqui o salmista, Etan, que vai falar sobre Davi, é a promessa do reino messiânico de Davi, quer dizer, Jesus está incluído aí, lógico, né? Quando começa por Davi, chega até Jesus, e aqui a gente vê essa parte bonita de louvor, né? Eu vou citar alguns. Para a pessoa de Deus, primeiramente, pelas suas misericórdias, cantarei para sempre as tuas misericórdias. Deus é único, né? Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, no verso 6, depois no verso 9, dominas a fúria, né, do mar. No verso 10 diz que dispersa os inimigos. No verso 11, né, ele cria todas as coisas. No verso 14, que é muito bonito, fala sobre a justiça e o direito estão com Deus. Bem-aventurado o povo que o conhece, né, em teu nome de contínuo se alegra, na tua justiça se exalta. E é muito lindo, né? No verso 20, então, ele entra nessa parte de Davi e diz: encontrei Davi, o meu servo, não é? Com ele, ou com o meu santo óleo, o ungi. Então, coisas que ele faria para Davi. A minha mão será firme com ele, meu braço fortalecerá. Verso 24 diz que a minha fidelidade, a minha bondade vão acompanhá-lo. Depois nós encontramos que ele governará desde o rio, né, o mar e à sua direita os rios. Então o rio Tigre, Eufrates, até o Mediterrâneo foi o território que Davi conquistou, né? Agora vem aqui uma semelhança com Jesus. Falou aí no verso 27. Por isso meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Daí sairia a semente de Jesus. É incrível, né? Que não mudou nada. O reino do sul de Davi, todos foram até Jesus. Por isso que Mateus e Lucas escrevem uma genealogia nesse sentido. Aí ele faz uma observação. Bom, se os seus filhos não forem fiéis, eu vou continuar com a minha promessa. Isso é bom pra gente, viu? Deus sempre continua com a sua promessa. 34 diz assim: não violarei a minha aliança, de jeito nenhum. Agora o problema é que parece que ele está descrevendo o cativeiro de Babilônia aqui, né? O babilônico. No verso 40 ele diz: arrastaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações, falando de Jerusalém, do templo também, né? Fizeste cessar o seu resplendor, verso 44, né? Fala que a vida é curta, no 47, fala também que o amor não vai faltar, e finalmente ele diz: bendito seja o Senhor para sempre, amém. Que mensagem linda, né? Agora eu te aguardo depois do intervalo para o Salmo 90. Quanto tempo ainda temos? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Este é o tema tocado no Salmo 90.
Quanto à sua estrutura, o Salmo 90 é formado por duas partes: uma meditação em tom didático ou sapiencial dos versos 1 ao 12 e uma súplica coletiva dos versos 13 ao 17. A primeira parte é construída em torno do contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Ouça a profundidade do verso 10 que diz: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Você já teve a sensação de que a vida passa voando? Não demoramos a perceber que os nossos dias neste lado da vida andam em contagem regressiva. Cada nova manhã temos um dia a menos de crédito no relógio da existência. E embora esta verdade seja impactante, segundo o salmista, ela é um dos pilares da vida sábia. No verso 12, ele declara: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Para o salmista, ter a consciência de quanto tempo ainda temos nesta vida nos traz sabedoria. Então, que tal fazer este exercício agora? Pense quantos anos você tem hoje, quantos anos você acha que ainda terá. Diante desta trajetória, reflita: será que compensa gastar um pouco de tempo que você tem em coisas que não valem o preço do tempo que exigem? Há vários milênios atrás, o autor do Salmo 90, Moisés, era um príncipe do grande império egípcio. Porém, foi chamado para deixar o conforto do palácio para ir ao deserto como resposta ao chamado divino. O interessante é que, se você visitar o Egito de hoje, perceberá que os grandes impérios do passado estão reduzidos à areia e a antigas construções abandonadas. Afinal, Moisés fez uma escolha sábia, pois as glórias do Egito passaram. Porém, o Deus de Israel permanece vivo até hoje. Muito bem, estamos de volta. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Também estamos no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra NT, estamos no NT Play. Que bom poder ter a sua companhia nesses dias de pandemia. Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, tem protegido muitas pessoas que entraram e foram entubadas até e foram curadas, e nós estamos muito felizes, não é? Estamos felizes. Lamentamos as perdas também, claro que lamentamos profundamente, né? Uma vida é uma vida e a gente tem que se preocupar porque poderia ser a nossa ou de alguém que a gente ama muito. Vamos orar por esses dias. Se você estiver vendo esse programa daqui a um tempo, vai perguntar: que pandemia, né? Você vai saber. Parou a Terra, né? Praticamente. Mas nós vamos passar por isso, sem dúvida nenhuma. Quero oferecer para você este DVD que aparece agora na tela. É gratuito, basta você ligar para o WhatsApp que está aqui ou escrever para o WhatsApp que está aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. O pastor Gilson Brito preparou temas maravilhosos sobre o apóstolo Paulo e uma porção de assuntos bíblicos, não é? Um apanhado geral aí de vários temas. Você vai gostar bastante, tá bom? É só pedir aí pelo nosso WhatsApp e eu tenho certeza que você vai receber logo e vai gostar muito, muito. Teve gente que disse assim: pastor, eu me assentei e vi até o final. Veja um por dia, também é bom, mas se quiser ver tudo também, né? É uma maratona aí que você deve fazer. Mas um prazer poder estar aqui com você e desfrutar desses minutos. A gente passa alguns minutos juntos aqui, estudando a palavra. Você já sabe, eu não tenho tempo de falar isso durante a semana, agora eu tenho um pouco mais de tempo para falar com você. Importante falar com você. Muito importante. Eu tenho muitas saudades de abraçar as pessoas, de estar com as pessoas, com os meus queridos, minha mãe, meus filhos. Mas isso vai passar, vai passar. Bom, este é um salmo muito interessante, o Salmo 90. E te contar primeiro uma historinha que é relatada num livro em inglês, de Jane Croft. Essa menina, uma garota, recebeu uma carta do seu pastor. O seu pastor quis ser bem enfático,
mandou-lhe uma carta que tinha uma porção de detalhes que lhe chamaram a atenção e foram muito positivos. No destinatário estava Jane Croft, né? Era um condado de Sutton, ou condado, um tipo de um município, né? Então estava lá, Jane Croft, condado de Sutton, New Hampshire, Estados Unidos, América do Norte, Hemisfério Norte, Terra, Sistema Solar, Universo e Mente de Deus. Ela percebeu que a carta, que seu endereço não era qualquer coisa, não. Seu endereço era muito importante, era grande, não é? E nós vamos perceber neste salmo que o nosso endereço é grande, porque nós estamos nas mãos de Deus. Deus nos considera demais e nós fazemos parte do universo que Deus criou. Então é um salmo muito lindo que é atribuído a Moisés. Ele abre o 4º livro, que vai até o 106, do 90 até o 106, é este 4º livro dessas 5 divisões que o livro de Salmos tem, né? Então fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. Isso é bem incrível na Bíblia, né? E começa assim falando sobre a eternidade de Deus na primeira parte, depois fala sobre a nossa mortalidade, depois ele reconhece a ira de Deus, a ira de Deus existe, e finalmente ele suplica pela sua graça. É um salmo muito lindo que antecede o 91, que é muito conhecido, hein? Salmo 91 é por demais conhecido, mas este é um salmo lindo também. Aqui nós encontramos no início a eternidade de Deus. E o salmista Moisés, segundo lhe é atribuído, diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deixa eu destacar aqui uma coisinha muito interessante. Ele não usa aqui, é o meu refúgio. Aqui ele não usa isso, o meu refúgio. Aqui ele diz o nosso refúgio. Aqui ele também não usa o refúgio deles. É o refúgio deles. É o meu refúgio. Não, aqui todos nós que cremos em Deus, agora em Cristo, né? Não como eles acreditavam no tempo deles, eles esperavam o Messias já veio, agora ele vai voltar para a terra, vai nos resgatar, mas ele coloca aqui um corpo de pessoas. Nós estamos aí juntos com Abraão, com Isaac, nós estamos juntos com Noé, com Adão e com os discípulos, com aqueles que morreram nas arenas romanas. Nós estamos com aqueles que foram perseguidos e morreram por causa da sua fé. Nós estamos juntos com aqueles que enfrentaram a reforma, que pregaram, os pais peregrinos. Nós estamos juntos desses grandes homens e mulheres. Isso me anima bastante, porque o Salmo já começa assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. De geração em geração. É comigo, é com você. Esse Salmo cabe muito bem para nós. Nós podemos falá-lo tranquilamente, porque nós fazemos parte desta geração a geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Repita comigo. O nosso refúgio. É isso mesmo, repita isso. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Não é brincadeira, está falando da grandeza de Deus. Depois ele diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem é Deus? De eternidade a eternidade. Ele estabeleceu os mundos, a terra, tudo que existe foi Deus quem criou. E a você e a mim também, através de Adão e Eva, não é? O ser humano é o único que procria, não é? Os anjos não procriam, os outros seres que Deus fez não procriam, pelo menos é o que a Bíblia nos diz. Mas você e eu temos este cadinho de Deus, não é? Ele nos deu essa honra. E aqui a partir do 3 até o 6 é a nossa mortalidade. E há 4 palavrinhas aqui, 4 palavras. Tu reduzes o homem ao pó e dizes tornai, filhos do homem, né? Tornai,
reduz ao pó. Depois, por 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. A vigília da noite são 4 horas. Não é? Se a gente fizer uma comparação aí, depois vai chegar aos 70 anos aqui, se é uma comparação, são segundos. Né? Segundos. Na visão de Deus, se formos comparar aqui 1000 anos. Né? Mas primeiro é tornai. Né? Tornai filhos do homem. Vão para o pó. Pois diz, nós somos iguais à vigília da noite. Um período pequeno de 4 horas. Tu os arrastas na torrente como um sono e como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aqui é a nossa mortalidade. Primeiro vem a grandeza de Deus, eternidade, é o nosso refúgio. Não é? Antes dos montes nascerem e se formassem a terra, o mundo de eternidade, tu és Deus, tu és glorioso, tu és maravilhoso. É para esse Deus que a gente deve olhar. É com esta visão que a gente deve buscar o Senhor. Ele é grande, é maravilhoso. Agora nós somos segundos, como seres comparados a 1000 anos, né? Não a eternidade, claro. Mas nós somos como a vigília da noite, pequenininha, nem como o dia. Nós somos como o sono, como a relva que floresce de madrugada, depois cresce, murcha e morre. Aí então vem um confronto com a ira de Deus, pois somos consumidos pela tua ira. Quer dizer, o Senhor é muito poderoso e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Elas não estão escondidas diante do Senhor. E sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Deus sabe tudo. Deus está a par de todas as coisas. A gente às vezes parece uma criança, né? Fechando os olhos e dizendo para Deus, pode me procurar, pode procurar. Não, de forma nenhuma. Deus é grande, Deus é poderoso. E aqui diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades. Mas existe esperança, calma lá, existe esperança. Porque a última parte desse salmo fala sobre graça, é a súplica da graça. Aqui vem, é interessante porque há versos aqui muito bonitos, eu até uso às vezes em aniversário, alguns desses, né? O que é a nossa vida? Não é nada, é passageira, não é? Deus tem os nossos pecados ocultos na mão, não adianta fazer nada escondido. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. O que é a ira de Deus? Aqui não é, estou bravo com você, não falo mais com você, não é isso, não. Todos os nossos dias se passam na ira de Deus, por quê? Porque Deus está lidando com o pecado. Deus odeia o pecado. Ele vai exterminar o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E um dia, o pecador que não pediu para ser lavado pelo sangue de Cristo, vai ter a sua justiça. A justiça retributiva de Deus. Não é? Então, esse é o período da ira, é o período do desconforto, é o período de resolver, aquele grãozinho de areia dentro da concha, né? E vai sair uma pérola de tudo isso, tenho certeza absoluta. Bom, continua aqui. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida como um breve pensamento, os dias sobem 70 anos. Ou, em havendo vigor, a 80, nesse caso, o melhor deles é canseira, é enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Agora eu gosto daqui. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O que é contar os nossos dias? Ensina-nos a vivermos um dia de cada vez. Ensina-nos a vivermos um dia debaixo da tua graça. Estamos nesse período da ira, não é? Nós estamos vivendo momentos difíceis. Deus está segurando os 4 ventos da terra. Imagine se ele soltasse. Porque um dia ele vai soltar. Deus está segurando a ira de Satanás também contra o pecador. É o tempo da ira.
Deus não está permitindo que Satanás faça tudo o que ele quer fazer. Então a gente diz, por que Deus não fez isso? Não evitou aqui? Deus está evitando muita coisa. Mas Satanás está mostrando o seu governo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Coloque isso aí num bilhetinho de aniversário para alguém. É muito bonito isso. Que o que a gente precisa fazer no dia do aniversário, minha esposa fez aniversário esses dias, é saber contar os nossos dias, saber entender o que estamos vivendo. Volta-te, Senhor, até quando? Até quando? Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Verso 15, alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Senhor, alegra-nos, sacia-nos. E o verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma as obras das suas mãos. A graça de Deus. Senhor, me dá a sua graça. Eu sei quem tu és grandioso. Eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu estou vivendo esse momento da desgraça, esse momento do pecado, mas ele vai passar. Vai passar. Tenha certeza disso. Tudo vai passar. Tudo passa, tudo passa. E Deus tem um futuro glorioso, uma eternidade gloriosa. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Todos os dias. Sobre nós, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Que coisa maravilhosa. Vamos orar? Pai querido, que este salmo fale ao nosso coração. Que ele nos dê a certeza grandiosa de que o Senhor está conosco. O Senhor pode andar conosco e vai andar conosco todos os dias. A tua grandeza diante da nossa mortalidade, o período do desconforto, mas finalmente a tua graça nos basta. Te agradecemos por ela, te agradecemos por Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Conforta o coração de cada pessoa que está nos vendo e assistindo. Em nome de Jesus, amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Louve conosco, não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Consegue entender isso? De maneira nenhuma vai te abandonar. Ele prometeu isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, Eu sou estrela
tua dor.